A mansão Blackwood ficava em um penhasco solitário, com as janelas brilhando fracamente contra a névoa do oceano. Era linda, mas silenciosa. Muito silenciosa. Clara Benson apertou o casaco ao sair do táxi, segurando a sua pequena bolsa. Este era o seu novo emprego, governanta de um dos homens mais ricos e misteriosos da cidade, Ethan Blackwood. No momento em que entrou, sentiu o peso do silêncio pressionando-a. O chão de mármore brilhava. Os lustres cintilavam. No entanto, tudo parecia frio, como se ninguém realmente morasse ali há anos. O Sr. Blackwood não gosta de barulho, advertiu o mordomo-chefe em voz baixa. Ele trabalha lá até tarde. Você raramente o verá. Clara assentiu. Mas naquela noite, enquanto polia o corrimão da escada, ouviu passos suaves atrás de si. Quando se virou, prendeu a respiração. Ele estava ali, alto, de ombros largos, vestido de preto. O seu cabelo escuro caía ligeiramente sobre os olhos azuis tempestuosos que não demonstravam qualquer calor. Ethan Blackwood, o bilionário que ela só tinha visto nas manchetes dos jornais. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas a observou. Então, com uma voz profunda e suave como seda, perguntou: "É a nova empregada?" "Sim, senhor", ela conseguiu sussurrar. "Não toque na ala oeste", disse ele simplesmente. "E não espere por mim quando ficar tarde." Ele virou-se para sair, mas algo na sua voz. Aquela tristeza silenciosa fez o coração dela doer. Clara queria perguntar por quê, mas conteve-se. Mais tarde, enquanto caminhava pelos corredores, deu por si a olhar para uma porta fechada perto da ala oeste. Por trás dela, sentiu o tipo de dor que o tempo não conseguia curar. Ethan estava sentado sozinho dentro daquele quarto, olhando para uma foto antiga de uma mulher que ele amara e perdido. Ele não percebeu o reflexo suave da sombra de Clara passando. Não percebeu como a presença gentil dela já estava a despertar algo enterrado profundamente dentro dele. Durante anos ele viveu em silêncio, mas naquela noite, pela primeira vez, sentiu-se diferente. Ele ainda não sabia, mas a empregada que entrou na sua mansão naquela noite estava prestes a mudar tudo. Na manhã seguinte, a mansão brilhava sob a luz pálida do sol que entrava pelas suas altas janelas de vidro. Clara prendeu o cabelo com cuidado e levou a sua bandeja de limpeza para o escritório, o único cômodo em que ainda não tinha entrado. A porta estava ligeiramente aberta. Lá dentro, livros enchiam as prateleiras do chão ao teto. O cheiro de cedro e páginas antigas enchia o ar. Na secretária havia um decantador de cristal, um computador portátil e uma fotografia emoldurada em prata. Clara hesitou. Os seus dedos roçaram a moldura para tirar o pó, mas o pano escorregou. A foto caiu no chão. O seu coração parou. Ela se abaixou rapidamente, tremendo, com medo de ter partido algo precioso. Mas antes que pudesse pegá-la, uma voz profunda e controlada a congelou no lugar. "O que está a fazer aqui?" Ethan estava parado na porta, seus olhos cinzentos mais escuros do que o oceano lá fora. Sua presença enchia a sala. Poderosa, fria, indecifrável. "Eu só estava a limpar, senhor. Não foi minha intenção." Ele se aproximou, tirando a foto das mãos trêmulas dela. Seu olhar suavizou-se quando viu a imagem. Uma jovem sorrindo ao lado dele, com a mão em seu peito, sua falecida noiva. Por um momento, a máscara caiu. Seu maxilar se contraiu. "Não toque nisto novamente", disse ele em voz baixa. Mas por trás desse tom, Clara ouviu outra coisa. Dor. "Desculpe", sussurrou ela, baixando os olhos. Ela devia ser alguém especial. Ele olhou para cima, surpreso. Ninguém falava sobre ela há anos. Todos em seu mundo evitavam o nome dela. No entanto, essa empregada, essa estranha, o disse com tanta gentileza, como se pudesse sentir a dor dele. Ethan virou-se, agarrando a moldura. Ela era tudo para mim. O peito de Clara apertou-se. Ela queria dizer algo para aliviar a pesada tristeza que ouvia na voz dele, mas não conseguia encontrar as palavras. Em vez disso, terminou a limpeza em silêncio, o som dos seus movimentos suaves ecoando no silêncio que ele carregava. Quando ela saiu da sala, Ethan observou-a partir, a forma como a presença dela parecia acalmar a tempestade que vivia no seu coração há anos. Pela primeira vez desde a morte da sua noiva, ele não se sentia completamente sozinho. O vento uivava lá fora naquela noite, sacudindo as janelas da mansão Blackwood.
O céu estava coberto de nuvens de tempestade e uma chuva forte encharcava os penhascos. Clara estava junto à janela do seu pequeno quarto de empregada, segurando o telemóvel. Sem sinal. A tempestade tinha derrubado as linhas. Ela suspirou baixinho. Parece que não vou para casa esta noite. Lá embaixo, Ethan estava sentado sozinho no seu escritório mal iluminado, a beber um copo de uísque. Um relâmpago iluminou o seu queixo afilado e os seus olhos cansados. A luz piscou uma vez, duas vezes e depois apagou-se completamente. Momentos depois, alguém bateu à sua porta. Senhor Blackwood? A voz de Clara era baixa, mas firme. A luz apagou em toda a parte. Devo verificar o gerador? Ethan olhou para cima. O rosto dela brilhava vagamente à luz das velas. Suave, quente, vivo. Ele abanou a cabeça. Deixa isso. A tempestade está muito forte. Ela hesitou. Então, quer que eu acenda a lareira? Ele acenou com a cabeça em silêncio. Enquanto ela se ajoelhava perto da lareira, acendendo um fósforo, Ethan deu por si a observá-la. A maneira como as chamas pintavam o rosto dela em âmbar dourado. Havia algo de tranquilo na presença dela, algo que acalmava o barulho na cabeça dele. Alguma vez se sente sozinho aqui? Perguntou ela suavemente, sem olhar nos olhos dele. A garganta dele apertou-se. Todas as noites, admitiu ele, mas aprendi a viver com isso. O fogo crepitava entre eles, o seu calor afastando o frio. Lá fora, os trovões ressoavam, mas lá dentro tudo estava calmo. Clara sentou-se ao lado da lareira, abraçando os joelhos. Não precisas de fazer isso, sussurrou ela. Ninguém deveria viver assim. Ethan virou-se para ela. Os seus olhos encontraram-se, cinzentos e castanhos, e por um longo momento ininterrupto, nenhum dos dois desviou o olhar. A tempestade lá fora silenciou. Sem perceber, ele estendeu a mão para ela. Ela não se afastou. Os dedos dela eram pequenos, trêmulos, mas não soltaram. Naquela noite, à luz da lareira, o bilionário solitário e a humilde empregada encontraram algo que nenhum dos dois esperava: conforto. E quando a chuva finalmente parou, nenhum dos dois quis se mover, com medo de que, se o fizessem, o momento desaparecesse com o amanhecer. A primeira luz do amanhecer entrou pelas janelas da mansão, suave e dourada. Clara mexeu-se, percebendo que tinha adormecido junto à lareira. A sua cabeça repousava levemente no ombro de Ethan, o braço dele ainda envolvendo-a protetoramente. Por um momento, ela não se mexeu. O ritmo tranquilo da respiração dele, o calor do seu toque, parecia demasiado pacífico para ser quebrado. Então Ethan mexeu-se ligeiramente, abrindo os olhos. Pela primeira vez em anos, ele não estava a acordar para o vazio. Estava a acordar para ela. Bom dia, disse Clara suavemente, sentando-se rapidamente. As suas bochechas ardiam de vergonha. Eu... eu não queria adormecer aqui. Ethan esfregou o pescoço, a voz baixa. Tudo bem. O olhar demorado dele dizia o contrário. Algo tinha mudado, algo que ele não sabia bem como lidar. Ela levantou-se, sacudindo o uniforme. Vou preparar o pequeno almoço, senhor. Ele acenou com a cabeça, mas quando ela se virou para sair, ele falou novamente, mais baixo desta vez. Clara, ela parou. Obrigado, disse ele simplesmente, por ter ficado ontem à noite. Os lábios dela curvaram-se num sorriso tímido. Não precisa de me agradecer. Foi bom. Quando ela saiu do quarto, Ethan exalou lentamente, o peito apertado pela confusão. Durante anos, a sua mansão não tinha sido nada além de silêncio e fantasmas, mas agora havia risos na cozinha, passos leves no corredor e um calor que alcançava os recantos do seu coração que ele pensava terem desaparecido para sempre. Mais tarde, naquela manhã, Clara estava no jardim a alimentar o velho Golden Retriever, que a seguia para todo o lado. Ela não reparou que Ethan a observava da varanda acima. Ela riu baixinho quando o cão lhe lambeu a mão, e o som chegou até ele como a luz do sol a romper as nuvens. Ethan sorriu, um sorriso pequeno e discreto que não sentia há anos. Talvez fosse perigoso, talvez fosse errado, mas pela primeira vez ele não se importava. Ele ainda não percebia, mas a empregada que entrara na sua mansão solitária já começara a varrer a poeira da sua alma, uma manhã gentil de cada vez. Os dias transformaram-se em semanas e o ritmo da mansão mudou lentamente. Onde antes reinava o silêncio, agora havia o suave zumbido do riso de Clara, o tilintar dos pratos na cozinha
e o aroma suave das velas de baunilha que ela acendia todas as noites. Ethan percebia tudo. Ele percebia como ela cantarolava enquanto limpava, como sempre fazia uma pausa para alimentar o velho retriever antes de se alimentar. Como a sua gentileza parecia curar partes da casa e dele que a dor há muito havia tomado conta. No início, ele tentou resistir. Enterrou-se no trabalho, em intermináveis teleconferências e relatórios até altas horas da noite. Mas todas as noites, quando as luzes se apagavam e o vento soprava pelas cortinas, ele se via vagando para onde quer que Clara estivesse. Certa noite, ela estava na sala de música limpando o pó do piano de cauda. Os seus dedos roçaram as teclas, soltando uma nota suave e acidental. "Você toca?" perguntou Ethan da porta. Clara deu um pequeno salto, depois sorriu timidamente. "Um pouco? A minha mãe ensinou-me antes de falecer." Ethan aproximou-se. "Toca alguma coisa." Ela hesitou, mas sob o seu olhar tranquilo, começou a tocar uma melodia simples, doce e melancólica. Ethan ficou ao lado dela, ouvindo a música encher a casa como um batimento cardíaco. Quando ela terminou, virou-se para ele. "Sente saudades dela, não é?" perguntou gentilmente. Não precisavas perguntar com quem ela se encontrou. O nome da sua falecida noiva ainda pairava nos cantos de todos os cômodos. "Sinto", ele admitiu. "Mas ultimamente, não dói da mesma forma." Os olhos de Clara suavizaram-se. "Isso é porque estás a começar a viver novamente." As mãos deles roçaram as teclas do piano, e o mundo pareceu parar. Ethan não se moveu. Ela também não. Era como se as próprias paredes estivessem a prender a respiração. Noite após noite, momentos como aquele continuavam. Jantares partilhados, conversas tranquilas junto à lareira e olhares que duravam demasiado tempo para serem acidentais. Rumores começaram a surgir entre os funcionários. Mas Clara não se importava, e Ethan também não, porque pela primeira vez em anos, o bilionário solitário já não estava a contar as suas perdas. Estava a contar as noites em que conseguia ver o sorriso dela. Clara podia sentir a mudança entre eles. O que começou como pequenos momentos roubados agora permanecia em cada respiração, cada olhar, cada batida do coração. Ethan também tinha mudado. O homem frio e distante que antes se escondia atrás da sua riqueza, agora sorria com mais frequência, ria às vezes e até se juntava a ela para o pequeno almoço, em vez de se trancar no seu escritório. A mansão não parecia mais assombrada. Parecia viva, mas, por mais que o seu coração se enchesse ao lado dele, um medo silencioso também crescia. Ela era a empregada. Ele era o bilionário. Dois mundos que nunca deveriam se encontrar. Pelo menos não assim. Numa tarde, enquanto Clara passava as camisas dele, ouviu o mordomo a sussurrar ao telefone. "Sim, senhor. Há rumores de que ele pode vender a mansão. A empresa está a perder investidores. O senhor Blackwood não participa numa reunião do conselho há semanas." O seu coração afundou. O negócio de Ethan, o império que ele construiu do nada, estava a desmoronar-se. E a culpa era dela. Ela sabia disso. Desde que ela chegou, ele estava distraído, mais suave, perdido nela em vez de no seu trabalho. Naquela noite, ela foi até a varanda onde ele costumava ficar sozinho, contemplando as ondas. Ele estava lá, com as mãos nos bolsos, a expressão indecifrável. "Você deveria ter me contado", disse ela gentilmente. Tan virou-se surpreso. "Contar-me o quê?" "Que a tua empresa está em dificuldades, estás a perder tudo e é porque estás aqui comigo." Ele deu um passo à frente com a voz baixa. "Não digas isso, Clara." "Mas é verdade", sussurrou ela. "Eu não pertenço ao teu mundo, Ethan. Sou apenas alguém que limpa os estragos, não alguém que deve estar ao teu lado." O peito de Ethan apertou-se. "Achas que me importo com isso?" Os olhos dela brilharam. "Devias importar-te." O som das ondas preencheu o silêncio entre eles. Ethan estendeu a mão para tocá-la, mas ela recuou, com o coração partido, mesmo enquanto forçava as palavras a sair. "Talvez precises de salvar a tua empresa, não a mim." Então ela se virou e se afastou, seus passos ecoando pelo corredor de mármore, cada um mais pesado que o anterior. E pela primeira vez desde que a conhecera, Ethan não sabia se teria forças para impedi-la. Na semana seguinte, a mansão se encheu de tensão mais uma vez, do tipo que Clara pensava ter desaparecido para sempre. Ethan estava distante novamente,
Suas ligações mais longas, seu tom mais severo e seus sorrisos desaparecidos. Então, numa manhã, um carro preto elegante subiu à entrada da garagem. Dele saiu Vanessa Moore, alta, elegante e vestida com um fato de grife que transmitia poder e orgulho. Ela era a ex-parceira de negócios de Ethan e a mulher que uma vez tentou se tornar algo mais. Clara ficou parada perto da escada, segurando seu pano de limpeza, sentindo-se deslocada enquanto o perfume de Vanessa enchia o ar. Ethan, cumprimentou Vanessa, os seus lábios vermelhos curvando-se num sorriso confiante. Pareces diferente, mais suave. Deve ser a companhia que tens mantido. Os seus olhos voltaram-se para Clara, um olhar que queimava como ácido. Ethan cerrou os dentes. Vanessa, por que estás aqui? Para te lembrar quem tu eras, disse ela suavemente. O homem que não se distraía com empregadas e emoções. O coração de Clara afundou. Ela queria desaparecer, mas Vanessa ainda não tinha terminado. Construíste um império, Ethan. Não o deites fora por alguém que troca os teus lençóis. Ethan cerrou os punhos. Já bastava. Mas o seu silêncio antes disso, aqueles poucos segundos de hesitação, cortaram mais fundo do que qualquer insulto que Vanessa pudesse fazer. Clara forçou um sorriso educado. Vou preparar café, sussurrou ela, e afastou-se rapidamente antes que qualquer um deles pudesse impedi-la. Na cozinha, as suas mãos tremiam. Cada palavra que Vanessa disse repetia-se na sua cabeça, cruel e afiada. Alguém que troca os teus lençóis. Era isso tudo o que ela era para ele, um conforto passageiro na vida de um homem solitário. Enquanto isso, no andar de cima, Vanessa inclinou-se para mais perto de Ethan. Tu podes consertar isso, tu sabes. Vende a mansão. Reorienta a tua empresa. Não precisas dela. Ethan afastou-se dela com voz baixa. Estás enganada. Preciso. Mas quando ele foi procurar Clara, ela já não estava na cozinha. A bandeja ainda estava quente, o café intocado. No jardim, Clara estava debaixo do céu cinzento da manhã, a conter as lágrimas. Ela já não via a mansão como um lar, apenas como uma lembrança de que o amor entre mundos como os deles nunca durava para sempre. O ar da manhã estava pesado com o nevoeiro, envolvendo a mansão numa tristeza silenciosa. Clara movia-se silenciosamente pelos corredores, os seus passos suaves, mas seguros. Ela não estava a usar o seu uniforme hoje, apenas um vestido azul simples e o pequeno medalhão de prata que a sua mãe lhe tinha dado. Ela tinha tomado uma decisão. O seu tempo nesta casa, no mundo dele, tinha acabado. No escritório, Ethan estava sentado à sua secretária, sem dormir e distraído. A noite anterior tinha sido caótica, com reuniões, discussões e as palavras cruéis de Vanessa ainda a ecoar na sua cabeça. Mas por baixo de tudo isso, havia um medo que ele não conseguia enfrentar. O medo de já ter perdido Clara. Uma batida fraca quebrou o silêncio. Ela estava à porta, com os olhos gentis, mas distantes. Sr. Blackwood queria dizer adeus. Ethan levantou-se imediatamente, com a cadeira a arranhar o chão. Adeus, Clara. Do que estás a falar? Não posso mais ficar aqui, disse ela baixinho. O que quer que seja isto, nunca foi para durar. Você tem uma empresa para salvar, uma vida na qual eu não pertenço. Ele se aproximou com desespero na voz. Não faça isso. Não vá embora. Lágrimas encheram os olhos dela, mas ela forçou um pequeno sorriso. Você me disse uma vez que o silêncio não te incomodava. Talvez agora não doa tanto. A voz de Ethan quebrou-se. Tu mudaste esse silêncio, Clara. Fizeste-me sentir vivo novamente. O seu olhar suavizou-se. Então promete-me que continuarás a viver mesmo sem mim. Ela colocou um bilhete dobrado na secretária dele e virou-se antes que ele pudesse impedi-la. A porta fechou-se atrás dela, deixando apenas o eco fraco dos seus passos a desaparecer pelo corredor de mármore. Ethan ficou paralisado, com o peito pesado, o seu mundo subitamente demasiado silencioso novamente. Com as mãos trêmulas, ele desdobrou o bilhete. Na sua caligrafia delicada, estava escrito: Precisavas de alguém para cuidar do teu coração, não da tua casa. Só espero ter feito isso direito. O papel tremia na sua mão enquanto ele sussurrava o nome dela no silêncio. Pela primeira vez em anos, Ethan Blackwood, o homem que tinha tudo, sentiu-se verdadeiramente vazio porque a única coisa de que mais precisava acabara de sair na névoa da manhã. Os dias passaram, depois das semanas, mas para Ethan Blackwood, o tempo havia perdido todo o significado.
A mansão, antes cheia de luz e calor, estava silenciosa novamente. Os corredores ecoavam apenas com memórias, o riso dela, os passos dela, o som dela cantarolando na cozinha. Cada cômodo em que ele entrava lembrava-o do que havia perdido. Ele tentou se dedicar ao trabalho novamente, mas sua mente divagava. Cada negócio, cada reunião, cada chamada tarde da noite, tudo parecia vazio. Não conseguia concentrar-se porque ela não estava lá. Finalmente, numa noite sem dormir, Ethan tomou uma decisão. Fez uma única mala, deixou a mansão para trás e partiu à procura dela. Durante dias procurou, ligou para antigos funcionários, verificou registros de emprego, até conduziu pelas cidades mais pequenas nos arredores da cidade, qualquer lugar onde uma mulher como Clara pudesse recomeçar discretamente. Mas ninguém sabia para onde ela tinha ido. Até que, numa tarde, enquanto parava num pequeno café à beira da estrada para tomar um café, ele ouviu um riso suave, familiar, puro, do tipo que só poderia pertencer a ela. Ele virou-se. Lá estava ela, atrás do balcão, com um avental simples, o cabelo preso para trás, o rosto calmo, mas distante. Ela parecia diferente, mais forte. Mas quando ela o viu, as suas mãos pararam no meio do movimento e os seus olhos arregalaram-se em descrença. Ethan, ela sussurrou com a voz quase inaudível. Ele aproximou-se com o coração a bater forte. Tu nem me deixaste dizer adeus. Eu tive que fazer isso. Ela disse suavemente. Tu precisavas de te reencontrar sem mim. Ele abanou a cabeça. Eu precisei, e percebi uma coisa. Não quero uma vida sem ti. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não podes dizer isso. Somos muito diferentes. Ethan sorriu levemente com a voz trêmula. Então vamos ser diferentes juntos. Silêncio. O café estava silencioso, exceto pelo som da máquina de café a zumbir ao fundo. Então os lábios de Clara tremeram num sorriso tênue, aquele que ele mais sentia falta. Ele estendeu a mão para ela e, desta vez, ela não se afastou. O bilionário solitário finalmente encontrou o que procurava há tanto tempo. Não era sucesso nem redenção, mas ela. O sol nasceu suavemente sobre o café tranquilo, pintando o mundo de dourado. Lá fora, ondas de luz matinal invadiram as janelas, tocando Ethan e Clara enquanto eles se sentavam juntos pela primeira vez em muito tempo. Nenhum dos dois falou nada no início. Palavras eram desnecessárias. Tudo aquilo de que ambos tinham fugido, a dor, a culpa, o medo de serem demasiado diferentes tinham desaparecido, substituídos por algo simples e real. Ethan olhou para ela com voz suave. Quando te perdi, percebi o que realmente tinha perdido todos estes anos. Não era amor, era paz. E de alguma forma, tu deste-me as duas coisas. Clara piscou os olhos para conter as lágrimas. Não queria mudar-te, Ethan. Só queria ajudar-te a curar. Ele sorriu levemente. Não me curaste apenas, lembraste-me como viver. Ela riu baixinho, abanando a cabeça. Mas continuas péssimo a fazer café. Ele riu com um som caloroso e cheio, algo que ela não ouvia desde aquela noite junto à lareira. Ainda bem que sou rico o suficiente para comprar todo o café que quiseres. O riso dela transformou-se num sorriso tímido. Então, o que acontece agora? Ethan estendeu a mão por cima da mesa, encontrando a dela. Agora vou parar de me esconder atrás do dinheiro e dos erros, e tu vais parar de fugir do que já é nosso. Lágrimas brilharam nos seus olhos castanhos enquanto ela sussurrava. Nós? Sim, Clara, ele disse com voz baixa. Claro, sem mansão, sem títulos, apenas tu e eu, como sempre deveria ter sido. Lá fora, os primeiros clientes da manhã chegavam, mas dentro daquele pequeno café, o tempo parecia ter abrandado. O bilionário solitário e a empregada que outrora limpava a sua casa vazia, agora sentavam-se lado a lado, construindo um novo começo, não baseado em riqueza ou culpa, mas em amor. Semanas depois, a mansão Blackwood reabriu, não como uma fortaleza de tristeza, mas como um lar cheio de calor, risos e vida novamente. E todas as manhãs, Ethan acordava antes do nascer do sol, virava-se para a mulher ao seu lado e sussurrava com um sorriso tranquilo. Desta vez, nunca vou deixar-te ir embora. Porque a empregada que se entregou ao bilionário solitário finalmente lhe deu algo ainda maior, uma razão para viver.